Começar a gravar a aula, certo, pessoal? Estou gravando a aula. É, nós começamos a trabalhar os números racionais e nós vimos como é que se faz adição e subtração de números racionais. Falei para vocês das possibilidades que tem um número racional, não é assim, pessoal? A adição. Poderia eu somar dois números racionais na forma de fração, poderia eu somar dois números, dois ou mais, né? Números racionais, um sendo fração, o outro decimal, ou todos sendo decimal. Isso a gente explicou lá atrás, não foi assim? Claro que a gente ainda vai fazer uma revisãozinha disso aí, não hoje, claro que a gente vai continuar o assunto, mas a gente já vai dar uma revisadazinha, pegar uma atividadezinha para a gente fazer uma revisada, né? Para a gente dar uma balançada nas coisas. Mas vamos lá. Hoje nós vamos continuar o assunto, e o assunto hoje está na página 85 do livro de vocês. Está aqui, olha. Página 85 do livro de vocês. Está aqui, ó. Multiplicação de números racionais. A multiplicação de números racionais. Certo? Multiplicar números racionais. Então, vamos lá. Temos algumas possibilidades para multiplicar números racionais. Algumas possibilidades. Vamos lá. Primeira possibilidade, olha, preste atenção no que Lázaro vai escrevendo aqui. Ó. Se vocês puderem escrevendo aí no caderno de vocês, seria excelente vocês irem anotando essas coisas aqui, certo? A primeira possibilidade de multiplicar números racionais, certo? A primeira possibilidade para se multiplicar números racionais é quando você tem números racionais na forma, presta atenção, ó, na forma, presta atenção aqui, estou escrevendo, ó, na forma de fração. Então, eu tenho números racionais e eles já estão na forma de fração. Bem bonitinho. Eles já são frações. Lembrem-se, os números racionais, eles já são fração, que eu estou dizendo aqui. Os números racionais, eles podem ser positivos, podem ser negativos, não tem problema. Olha, eles podem ser positivos, negativos, eles podem ser inteiros, eles podem ser naturais, eles podem ser decimais, eles podem ser dízimas periódicas, tudo isso eles pode acontecer com ele, certo? O importante é que ele seja um número racional. O que é um número racional? Todo aquele número que pode ser escrito na forma de uma fração, com o numerador e o denominador sendo números inteiros, e o denominador não pode ser zero. Não é assim? Então, preste atenção. Multiplicação. Nós estamos falando de multiplicar. Nós já aprendemos a somar e subtrair. Agora nós estamos falando de multiplicação de números decimais. A primeira possibilidade é eu multiplicar dois ou mais números racionais e eles estão na forma de fração. Eles estão na forma de uma fração. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui mais 2/3 vezes menos 3/4, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, menos 1/5 vezes menos 3/4 vezes menos 2, vou botar aqui 2/3, por exemplo. Olha, estamos falando de números racionais. Estou multiplicando números racionais e a primeira possibilidade que eu estou falando para vocês, a primeira possibilidade é essa daqui, ó. Números racionais na forma de fração. Então, como a gente aprendeu lá no início desse ano, no início do ano, que eu falei para vocês, quando eu estou multiplicando frações, né, esses rapazes estão na forma de fração, então, quando eu estou multiplicando frações, certo? Quando eu estou multiplicando frações, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Pronto. Tem sinal, Lázaro? Faça o jogo de sinais que vocês aprenderam também lá no início do ano. Mais por mais dá mais por menos dá menos por mais dá menos e menos por menos dá mais. Isso aí, quando vocês estudaram, eu disse para vocês a seguinte coisa:
Pessoal, vocês têm que colocar isso na cabeça porque vocês vão usar para o resto da vida. Não foi isso que eu disse? Então, continua a mesma coisa. Não muda, não. Então, tá aqui. Vamos lá. Fazendo a multiplicação aqui, ó. Eu faço o jogo de sinal. Ó. Mais por menos dá menos. Pronto. Aí, agora, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Bom, agora, Lázaro, simplifica. Se der para simplificar, dá para simplificar, Lázaro? Dá. Dá para simplificar por 6. Dá para simplificar por 6. Lembrem-se, sempre que der para simplificar, é obrigatório simplificar. Obrigado, é obrigatório. Eu não tá, Lázaro, eu não vou perguntar. É para simplificar? Não pergunte isso não, porque eu já falei. É obrigatório. Se é obrigatório, não tem para que perguntar se é para simplificar. Então, menos. Aí, 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Olha, estamos multiplicando números racionais na forma de fração. Números racionais na forma de fração. Forma de fração. Menos por menos dá mais. Olha, menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Agora, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 2, 6. Aí agora, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Olha só. O jogo de sinal é menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Simplificando por 6. Simplificando por 6. Eu estou simplificando aqui. Então, menos 6 dividido por 6 dá 1. E 20 dividido por 6 dá, feito, 60 dividido por 6 dá 10. Pronto. Na multiplicação de números racionais na forma de fração, é dessa maneira que vocês processam. Simples, né? Quando for na forma de fração, é sim. Concorda comigo que é fácil? Não tem muito o que fazer, não. Mesmo jeito das frações que a gente multiplicou lá atrás. Vocês lembram das frações? Mesmo jeito, não tem nenhuma diferença. Mesma coisa. Pronto. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Vamos prestar atenção nas possibilidades. Ó. Segunda possibilidade. Eu tenho números racionais na forma decimal. Olha só. Eu já tenho números decimais sendo multiplicados. Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, aqui, né? Menos 2,5 vezes mais 1,58, por exemplo. Eu tenho pronto, olha só o que eu estou fazendo. Pronto. Números decimais. Eu estou multiplicando números racionais na forma decimal. Olha só. Primeira possibilidade, eu só tinha números racionais na forma de fração. Eu agora tenho números racionais na forma decimal. Poderá vir na forma decimal. Só na forma decimal. Como é que eu vou fazer, Lázaro, para multiplicar? Então, prestem atenção no que a gente está falando para vocês aprenderem. Para multiplicar números racionais na forma decimal, quando eles estiverem na forma de número decimal, o que é que eu vou fazer? Primeiro, se tiver sinal, jogo de sinal, claro. Menos por mais dá menos. Ok, beleza. Bota o menos lá. Aí eu tenho que fazer essa multiplicação. Como é que faz, Lázaro, essa multiplicação? Não tem segredo, pessoal. Você tem que montar uma continha de multiplicar. Tem que montar. Você tem 2,5 vezes 1,58. Então, você vai fazer. Vou botar até mais para cá aqui, que vai 1,58 vezes 2,5.
aqui não é igual a adição. E a adição tinha que botar vírgula abaixo de vírgula. Aqui não precisa. Não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula. Não precisa, certo? Então, aqui você monta a multiplicação normal, como deve ser uma multiplicação. Monta aqui. E começa a multiplicar. Lázaro, e as vírgulas? De início, você não se preocupe com vírgula. Não se preocupe com vírgula agora, nesse momento. Não se preocupe com vírgula. Para multiplicar. As vírgulas deixa para depois. Vamos se preocupar só com a multiplicação. Vamos lá. Fazendo a multiplicação. 5 vezes 8 dá 40. Vão 4. 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Pronto. Multipliquei o primeiro 5. Agora vamos multiplicar o outro. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 5, 10 com 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Agora, vamos lá. 0. Aí 9 mais 6 dá 15. Aí vem 1 para cá. 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. Aí aqui não vem ninguém, fica 3. Lázaro, e agora, Lázaro? A vírgula. Aonde é que eu vou colocar a vírgula, Lázaro? Olha, quem me diz são esses números aqui que estão depois da vírgula. Como assim, Lázaro? Você vai lá e conta quantos números tem depois da vírgula. Você vai contar. Olha, conte quantos números tem depois da vírgula. Um número, 2 números, 3 números. Olha só como é que faz, olha. Depois da vírgula, olha. Você multiplica como se não houvesse vírgula, não tem vírgula. Multiplica normalmente. Não tem vírgula. No final, quando você tiver o resultado da multiplicação, você volta lá para a continha aqui e vai ver quantos números tem depois da vírgula. Aqui tem um número, aqui tem 2, aqui tem 3. Olha, um número, 2 números, 3 números. Aí você vai lá para o resultado final. Quantos números tem depois da vírgula aqui? Tem 3. No resultado final, tem que ter também 3 números depois da vírgula. Então, você vai. Um número, 2 números, 3 números. A vírgula vai ficar aqui. Por que, Lázaro, que a vírgula vai ficar aqui? Simples. Porque aqui tinha 3 números depois da vírgula. O resultado final tem que ter 3 números depois da vírgula. Então, o resultado disso aqui é 3,95. Lázaro, e o zero, Lázaro, por que você não botou? Porque zero depois de vírgula, se não tiver ninguém depois dele, né, não precisa usar. Não tiver ninguém depois do zero. Depois, tem alguém aqui depois do zero? Não, então não precisa colocar aí. Agora, se tiver alguém, precisa colocar. É obrigatório colocar. Certo? Entenderam aí como é que faz? Olha, jogo de sinal, menos por menos dá mais. Aí agora, eu vou pegar 0,28 vezes 3,42. Aí vou fazer lá, ó. 3,42 vezes 0,28. Lázaro, é obrigado a botar vírgula abaixo de vírgula? Na multiplicação, não. Na adição e subtração, sim. Adição e subtração, vírgula abaixo de vírgula. Multiplicação e divisão, não. Então, vamos lá. Multiplicando. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 4, né? 32. Com 1, 33. Vão 3. 8 vezes 3, 24. Com 3, 27. Pronto, multipliquei o primeiro. Agora vamos o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Agora vamos multiplicar o zero. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 3, 0. Pronto, agora vamos somar. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 3 mais 4, 7. Aqui eu tenho 7 mais 8, 15. Vem 1 para cá. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. E o 0 continua aqui no cantinho dele. E agora, Lázaro, onde é que eu vou colocar a vírgula? Muito simples.
Vou lá para o início aqui, para o início da multiplicação. Quantas casas tem depois da vírgula? Aqui tem uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Volto para cá e vou contar. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. A vírgula tem que vir para cá. Pronto. Aqui vai ser 0,9576. Bom, lembre-se, na multiplicação de números racionais, na forma decimal, se multiplica dessa maneira. Não esqueçam, multiplica, faz o jogo de sinal, se tiver sinal, claro. Se não tiver, não precisa fazer jogo de sinal. Se tiver sinal, faz o jogo de sinal, depois multiplica os números. Como é que se multiplica número decimal, Lázaro? Faz uma multiplicação normalmente, como se não houvesse número decimal, como se não fosse decimal. Faz a multiplicação normalmente. Depois que você multiplica, aí você conta as casas decimais que tem depois da vírgula. Aí, no resultado final, vai ter que ter o mesmo total de casas decimais que tinha lá no início. Tem que ter o mesmo total, se não tiver, não funciona. Tá aqui, ó. Quantas casas tinha aqui? Tinha uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Olha, conta dos dois números. Os dois números, olha. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Aqui tinha uma casa, duas casas, três casas. Conta três casas. Certo? Entenderam aí como é que faz? Pronto. Aí existe uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade. Que terceira possibilidade é essa? É o número racional na forma de... Presta aí. Preste atenção. Na forma de fração e também decimal. Ou seja, uma mistura. Quando ele vier misturado, vem fração e vem decimal junto. Os dois juntos. Por exemplo, eu mando vocês fazerem isso aqui. Mais 2/3 vezes menos 0,2. Olha só o que eu estou mandando vocês fazerem. Eu vou fazer aqui, por exemplo, menos 1/4 vezes menos 0,5. Eu vou fazer aqui, por exemplo, menos 2/3 vezes 0,2 vezes menos 0,6. Olha só o que eu estou fazendo. Eu tenho fração e número decimal misturado. Tem uma coisa aí que está misturado. Está um negócio misturado. Então, o que o Lázaro faz para multiplicar esses números? Prestem atenção, nós já vimos duas possibilidades. A primeira possibilidade são números na forma de fração. Eles são na forma de fração, ok, fração. Segunda possibilidade são números que eles estão na forma decimal. Só aparece número decimal. Terceira possibilidade pode vir fração e decimal misturado. Eu tenho um número decimal misturado com um número fracionário. Alguém falou aqui. Quem foi que falou? Tem um microfonezinho aí. Perguntando aqui. Que alguém explica aí, por favor, a Vitória, como é que liga o áudio, por favor. Alguém aí de vocês? Explica aí. Aí, vamos lá. Aqui eu tenho um número decimal e fração misturado. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pegar o número decimal e transformar em fração. Então, olha o que nós estudamos lá no início. Eu vou pegar, por exemplo, o número decimal, 0,2, vou transformar em fração. Como é que eu transformo 0,2 em fração? Ora, esquece a vírgula, coloca 2 no numerador, coloca 1 aqui embaixo e conta quantas casas tem depois da vírgula. Como tem uma casa, coloca um 0.
Agora simplifica, né? Dá para simplificar por 2, não é isso? Dá para simplificar por 2, que vai dar 1, aí 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu volto para cá, olha. Volto para cá e vou fazer mais 2 terços vezes menos, aí 0,2, isso é a mesma coisa que 1 quinto. Pronto, Lázaro. Agora eu volto lá para o primeiro caso. Peguei o número decimal, transformei em fração, agora eu vou multiplicar, como eu multipliquei lá no início. Então, jogo de sinal. Mais por menos dá menos. Aí, 2 vezes 1, 2. Aí, 3 vezes 5, 15. Não dá para simplificar, fica assim. Aqui, ó. 0,5. Vou pegar 0,5, que vai ser, esquecendo a vírgula, vai ficar 5 sobre 1, aí, ó, 10. Né? Uma casa, 10. Simplifica por 5, vai ficar 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Pronto. Isso aqui, eu vou agora fazer assim, ó. Menos 1 quarto vezes menos 1 meio. Pronto, lá. Agora, menos por menos dá mais. Aí, 1 vezes 1 é 1. E 4 vezes 2, 8. Tá vendo aí? Lembre-se, primeiro passo é pegar o número decimal e transformar em fração. Depois é só multiplicar, como a gente multiplicou lá no início. Por exemplo, aqui, ó, 0,2 eu já transformei em fração, que é 1 quinto. Aí 0,6. 0,6 vai ser, esquece a vírgula, 6 sobre 1, aí 1 acaso, 1 zero. Simplifica por 2, que vai dar 3, 10 dividido por 2, 5. 3 quintos. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 2 terços, aí vezes 0,2 é 1 quinto, né? 1 quinto, tá aqui, 1 quinto. Aí vezes menos 0,6 dá menos 3 quintos. Multiplicando, eu vou ter menos por mais dá menos, por menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Aí agora, 3 vezes 5, 15, né? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5 dá 75, né? Olha. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 15, né? Dá 75. Dá para simplificar, Lázaro, por quem? Por 3. Simplifica por 3. E vai dar mais. 6 por 3 dá 2. E 75 por 3 dá 25. Então, olhe, 3 possibilidades de multiplicação de números racionais. As 3 possibilidades que podem acontecer. Número racional, todos eles na forma de fração, é só multiplicar, simplificar o resultado se for possível. Na forma decimal, se eu tiver 2 números na forma decimal, eu tenho que fazer o jogo de sinal e multiplicar. Como é que se multiplica número decimal? Multiplica normalmente. Depois que você multiplicar, você conta as casas decimais para colocar a vírgula. Foi explicado aí. E terceira possibilidade, que nós acabamos de ver, os números racionais na forma de fração e decimal misturado. O que se faz quando forem misturados? Primeiro, pega quem for decimal, transforma em fração, lá no cantinho separado. Pega ele e transforma em fração. Para isso, a gente já estudou lá atrás, transformação de número decimal em fração e transformação de fração em número decimal. Isso foi a primeira coisa que a gente estudou para poder começar os números racionais. Para poder começar as operações. Isso foi a primeira coisa que a gente estudou lá. Foi uma das primeiras coisas. Está aqui o resultado, né? Pega um número, transforma em fração, aí volta para cá e multiplica como se fossem 2 frações. Beleza? Esse foi o assunto da gente hoje. O nosso assunto de hoje foi esse. Nós trabalhamos esse assunto hoje. O assunto que a gente trabalhou, né? A multiplicação de números racionais. Tem aqui no livro de vocês, na página 85. Está aqui, ó. Página 85. Eu não sei quem é que tem o livro, ainda não sei.
mas eu acho que a maioria tem, né? A maioria tem. Está aqui, ó. Na multiplicação está aqui, ó. Olha as possibilidades. Está aqui, ó. Olha. Números racionais na forma de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui, ó, do mesmo jeito. Na forma de decimal, né, pessoal? Na forma decimal está aqui. É só multiplicar os dois. Ah, Lázaro, e se eu quiser calcular, por exemplo, uma fração, Lázaro? Por exemplo, apareceu lá numa questão, Lázaro, desse jeito aqui. Olha só como é interessante. Certo? Vamos lembrar aqui. Lázaro, eu vi uma questão assim, desse jeito aqui. E como é que eu faço, Lázaro? Por exemplo, diz assim, ei, calcule, por exemplo, a questão dizia assim, calcule 15% de 500, por exemplo. Lázaro, isso daí que tem a ver com multiplicação de números racionais? Tem tudo a ver. Por que, Lázaro? Porque quando eu vou calcular a porcentagem de um número, eu tenho que me lembrar que a porcentagem também é uma fração. Não é uma fração, uma porcentagem? Quando eu fizer isso aqui, pedir aqui, por exemplo, 15% de 500, eu vou fazer o seguinte, para encontrar isso aqui. Vou pegar esse rapaz aqui em 15% e escrever assim, olha. 15%, aí vezes 500. Olha só como é simples para fazer. 15% vezes 500. Quanto é 15% de 500? Vamos supor que eu cheguei lá numa loja, fui comprar alguma coisa, aí a pessoa disse, olha, é R$ 500 essa coisa. Lázaro, custa R$ 500. Mas se você me pagar agora no dinheiro, à vista, eu lhe dou um desconto de 15%. Quanto é que eu vou pagar essa pessoa? Quanto é que eu vou pagar? Eu não vou pagar mais 500. Ele me deu um desconto de 15%. O que é isso, 15%? Ora, vou pegar 15%, a porcentagem, transformar em fração e multiplicar por 500. Todo mundo sabe que um número, quando não tem ninguém embaixo dele, é porque tem um. Isso é uma coisa que a gente já falou, foi muitas vezes. Todo número tem um denominador. Se não apareceu, é porque é um. Não é assim? Aí eu vou multiplicar. 15 vezes 500, vamos lá, 5 vezes 15 dá 75, né? 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Aí acrescenta os dois zeros. Aí, 100 vezes 1 dá 100. Aí agora é só dividir, né? Olha, 7.500 por 100, ó, esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse zero. Aí ficou 75 dividido por 1, que dá 75. Pronto. Olha só. Estou calculando a porcentagem de um número. Ou seja, se uma coisa custa R$ 500 e a pessoa lhe deu um desconto de 15%, você só vai pagar, você não vai pagar mais 500, você vai pagar 425. Por quê, Lázaro? Porque ele vai tirar R$ 75 da conta. Se ele não tirar, está errado a conta dele. Ele não deu 15% de desconto. Entendeu como é? Então, também é uma multiplicação de números racionais. Por que, Lázaro? Porque a porcentagem também é uma fração. Não é isso? A porcentagem também é uma fração. Está aqui, ó. Porcentagem, fração. 15% é 15%. Se eu quero uma porcentagem de um número, é só calcular desta maneira. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, a multiplicação de números racionais, que podem aparecer nessas formas. Pode aparecer dois números em forma de fração, pode aparecer dois números na forma decimal, pode aparecer um número na forma decimal e outro na forma de fração, e pode aparecer uma porcentagem. Pode aparecer uma porcentagem. Eu não sei, pode ser que apareça. Muitas vezes aparecem as duas coisas, não é assim? Então, vamos olhar. Vocês têm para fazer a atividade da página 85. Somente essa. Atividade da página 85. Questão 28 e 29. Questão 28 e 29. Somente isso. Certo? Somente isso. Porcentagem. Que porcentagem? Multiplicação de números
racionais. Beleza? Ok? Ok. Pronto. Então, o que vocês têm para fazer? Somente essa questão, as duas questões. Essa foi nossa aula de hoje. Questão 28 e 29. Vou já tirar uma foto, boto no grupo, certo? A atividade que é para fazer, certo? Questão 28 e 29. Então, a aula foi essa. Fiquem com Deus. Quem não assistiu a aula toda, se quiser revisar, eu vou postar a aula daqui a pouco no grupo. Eu posto o link da aula, eu pego a aula lá no YouTube e pronto. É só vocês assistirem depois. Valeu? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã nós temos aula, né? Valeu, tchau.